estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Alessandra. Na aula de hoje, nós vamos precisar dos seguintes materiais: o seu caderno, lápis, borracha, apontador, o lápis de cor e hoje nós iremos precisar também de 10 quadradinhos de papel, aqueles que vocês estão acostumados a preparar já para escrevermos letras e trabalharmos com palavras, certo? Então, eu vou dar um tempo para você organizar esse material, esses 10 quadradinhos, e já já a gente volta para os nossos primeiros registros. Material organizado? Então abra seu caderno e vamos fazer os registros da aula de hoje. Atenção, coloque a data de hoje, aula LP de língua portuguesa e o seu nome. Tempo para você registrar. Primeiros registros de hoje no caderno, então vamos relembrar o que vimos na aula anterior? Acompanhem comigo. Na aula anterior, nós lemos trechos do livro Cocô de Passarinho, da autora Eva Furnari, até a parte onde nós nos deparamos
com a conversa dos moradores e uma solução que eles encontraram, mas nós ainda não sabemos que solução é essa. Então, vocês registraram no caderno qual solução vocês dariam aos moradores para o problema deles. Nós também refletimos sobre um trecho do texto e trabalhamos com a palavra praça, que era o local onde os moradores se reuniam todo fim de tarde para conversar. Nós vimos que a palavra praça tem letras que se repetem e também identificamos que no nome da professora, a letra A se repete. Também pensamos em coisas que podemos encontrar em praças e vimos a palavra parquinho. Conhecemos a imagem de praças, de uma praça onde tem parquinho, e também fizemos uma brincadeira onde descobrimos outros elementos, outras coisas que podemos encontrar em praças. E na aula de hoje, vamos continuar a leitura do nosso livro? Isso mesmo! Então, o livro que nós estamos lendo é esse, Cocô de Passarinho, da autora Eva Furnari, publicado pela editora Moderna. Nós já vimos que era uma cidade bem pequena, com apenas 6 moradores, e que eles se reuniam todo fim de tarde para conversar. Nós também vimos na história que o assunto dos moradores não divergia muito, né? Que eles tinham algumas opiniões sobre esses assuntos, falavam do clima, do calor, mas a conversa era sempre a mesma. A conversa dos passarinhos também era sempre a mesma. Nós também vimos que os moradores tinham um grande problema e que esse problema era que o cocô dos passarinhos caía sobre a cabeça dos moradores. Na aula anterior, nós lemos até a parte em que os moradores se reuniram, conversaram e chegaram a uma solução. E hoje nós vamos conhecer que solução é essa. Então, vocês registraram lá no caderno qual era a solução que vocês dariam aos moradores, não foi isso que vocês fizeram lá na aula anterior? Então, eu trouxe aqui no nosso potinho das possibilidades algumas sugestões que nós poderíamos dar para os moradores resolverem esse problema. Vamos ler? Quem sabe você registrou alguma dessas no seu caderno. Uma delas é usar chapéu. Resolveria o problema deles? Resolveria, não é mesmo? A outra, usar capa de chuva. Seria uma solução? Também estariam protegidos. Outra possibilidade seria usar guarda-sol. Se protegeriam, além do sol, do cocô dos passarinhos. Uma outra possibilidade que nós podemos ter pensado é usar lenço na cabeça. Também iria proteger. Temos várias soluções para esse problema, não é mesmo? Construir uma barraca, aí eles ficariam dentro da barraca conversando. E uma última possibilidade que tem aqui no nosso potinho é usar sombrinha. Também seria uma forma dos moradores se protegerem do cocô de passarinho que caía sobre a cabeça deles. Então, vamos continuar a leitura do texto e descobrirmos qual foi a solução encontrada pelos moradores? Vamos lá? Acompanhe comigo então. Usariam chapéus. Daquele dia em diante, eles só iam para a praça assim, todos elegantes, cada um com seu chapéu. A conversa deles, então, mudou um pouquinho. Puxa, que calor! Calor horrível! Como vão os negócios? Vão mal. O ano que vem vai ser pior. Vai. Seu chapéu está sujo. O seu também. Até que um dia, um vendedor ambulante passou na pequena cidade. Ele vendia flores e sementes.
Os habitantes não compraram flores e nem sementes, mas quando o vendedor se distraiu, os passarinhos... E aí, estudantes, o que você acha que fizeram os passarinhos? O que será que esses danadinhos aprontaram na história? Então, agora você vai pensar no que você acha que os passarinhos fizeram. Pense em tudo o que nós já lemos da história e vocês vão registrar lá no caderno de vocês o que vocês acham que os passarinhos fizeram. Combinado? Registrou uma possibilidade no seu caderno? Então, na próxima aula, nós retomamos o potinho das possibilidades e leremos mais uma parte do texto para sabermos o que fizeram esses passarinhos, certo? Agora, nós vamos refletir sobre o texto, vamos pensar. Eu trago algumas perguntas para vocês responderem sobre o texto. Para o registro dessas perguntas no seu caderno, você vai apenas colocar o número da questão e a letra que corresponde à resposta. Combinado? Não precisa registrar a frase toda, apenas o número da questão e a letra que corresponde à resposta. Vamos começar então? Vamos lá? Questão número 1, registro número 1 no seu caderno. Todos os dias, os passarinhos faziam cocô na cabeça deles e isso os deixava aborrecidos. Então, eu trouxe o trecho do texto e agora vem a questão para você responder. A palavra aborrecidos no texto acima tem o sentido de... Letra A. Será que aborrecido significa chateados? Ou será que aborrecido significa enfurecidos? Então pensa lá, olha lá o texto, relê o trecho do texto e pensa que palavra que você acha que aborrecidos significa. Será que é chateados ou será que é enfurecidos? E registra aí no seu caderno.
Conseguiu identificar a resposta? Vamos conferir então? Olho lá na tela. Então, aborrecidos nesse trecho significa chateados. Todos os dias os passarinhos faziam cocô na cabeça deles e isso os deixava chateados. Enfurecidos é quando a pessoa está muito brava e nós não conseguimos perceber isso no texto. Vamos a mais uma questão? Trago agora mais um trecho e a questão número 2. Olho lá na tela. Certo dia, eles ficaram mais aborrecidos que o normal e resolveram que era hora de dar um jeito naquilo. Questão número 2. A expressão dar um jeito naquilo foi utilizada indicando que os moradores decidiram, letra A, consertar um objeto ou letra B, solucionar um problema. O que significa lá no texto dar um jeito naquilo? Pensa, releia, reflete bem e registra no caderno a resposta da número 2. Vamos conferir qual é a resposta da número 2? Olho na tela. É a letra B. Dar um jeito naquilo significa solucionar o problema que eles tinham lá na história. Eu posso falar dar um jeito naquilo para me referir que eu vou consertar um objeto, mas no texto significa solucionar um problema. Certo? Vamos à próxima. Questão número 3. Qual foi a solução encontrada pelos moradores? Letra A, ficar elegantes, ou letra B, usar chapéus? Essa está fácil, então registra lá no caderno a resposta da número 3. E então, identificaram a resposta? Eu tenho a resposta aqui nas minhas mãos, isso mesmo.
qual é a resposta da número 3? Os moradores decidiram usar chapéus. Isso mesmo, essa foi a solução encontrada por eles para se protegerem do cocô dos passarinhos, certo? Mais uma questão agora. Vamos lá, olho na tela. A conversa deles, então, mudou um pouquinho. Puxa, que calor! Calor horrível! Como vão os negócios? Vão mal. O ano que vem vai ser pior. Vai. Puxa, que calor! Calor horrível! Como vão os negócios? Vão mal. O ano que vem vai ser pior. Vai. Seu chapéu está sujo. O seu também. Vamos agora à questão número 4. Qual assunto passou a fazer parte da conversa? Letra A sujeira nos chapéus. Ou letra B, o calor e os negócios. Nós vimos o trecho lá que nós lemos na aula anterior sobre a conversa e o que lemos hoje. O que você percebeu de diferença no assunto dos moradores? Registra lá no caderno. Então, crianças, conseguiram identificar a resposta dessa pergunta? Eu trouxe novamente aqui os 2 textos das conversas dos moradores para nós refletirmos um pouquinho mais e vermos qual é a resposta correta. Então, aqui eu tenho o primeiro diálogo dos moradores. Aqui eu tenho o segundo, depois que eles começaram a usar chapéus. A gente observando, nós vemos que as frases são iguais. Puxa, que calor! Calor horrível! Como vão os negócios? Vão mal. O ano que vem vai ser pior. Aqui é a mesma coisa. A resposta é vai, também é igual. Porém, depois que eles começam a usar chapéus, nós vemos que temos mais 2 frases aqui no diálogo deles. Então, um deles diz: seu chapéu está sujo. E o outro responde: o seu também. Então, qual foi o assunto que entrou na conversa deles? Nós identificamos que esse é o trecho do diálogo que está diferente. Então, qual que é o assunto dessas frases aqui? É a sujeira nos chapéus. Então, a resposta da número 4 é a letra A sujeira nos chapéus, porque o calor e os negócios já era assunto deles anteriormente. O que mudou, um novo assunto, é a sujeira nos chapéus. Então, pensando, sujeira nos chapéus, o problema deles era o cocô dos passarinhos na cabeça. Continuou caindo o cocô do passarinho, mas agora ficava nos chapéus, certo? Vamos à última questão, a questão número 5? Então, vamos lá.
Quais produtos eram oferecidos pelo vendedor ambulante? Letra A, chapéus, ou letra B, flores e sementes? Então, pensa no que esse vendedor ambulante trazia, o que ele oferecia e anota a resposta no seu caderno. Então, conseguiram identificar a resposta da questão número 5? Vamos conferir? Então, número 5, letra B. O vendedor ambulante vendia flores e sementes. Vamos conferir, então, os seus registros? Então, a número 1 ficou letra A, número 2, letra B, número 3, letra B, número 4, letra A e número 5, letra B. Agora eu trago um outro trechinho do texto, da história que nós lemos até então, e nós vamos pensar um pouquinho sobre uma palavra desse trecho. Vamos lá? Então acompanha lá na tela com a professora. Até que um vendedor ambulante passou na pequena cidade. Você sabe o que significa a palavra ambulante? Já ouviu falar alguém falando uma frase com essa palavra? Ambulante? Não sabem? Desconfiam do que seja ambulante? Então vamos tirar a dúvida consultando o dicionário? Vamos ver o que o dicionário traz como definição para a palavra ambulante? Vejam lá. Ambulante. Adjetivo de 2 gêneros. Que anda, que se desloca. Substantivo de 2 gêneros, o mesmo que camelô. Você conhece a palavra camelô? Já ouviu falar? O que é então um vendedor ambulante? É aquele vendedor que ele não tem um local fixo para fazer as vendas dele. Ele se movimenta. Ele vai passando nas casas, nas ruas e vai oferecendo o seu produto. Então, ele vai se movimentando, vai se deslocando. Então, esse que é o sentido da palavra ambulante. Agora, eu trago uma atividade para vocês com a palavra ambulante, uma frase enigmática. Vejam, eu tenho palavras e tenho imagens nessa frase. Então, vocês vão olhar as imagens e vão escrever a frase toda aí no caderno e vão substituir as imagens pelas palavras correspondentes. Vou dar um tempo para você fazer esse registro no caderno e já já eu volto para nós conferirmos.
conseguiram desvendar o enigma desta frase? Vamos conferir, então? Vejam lá como fica a nossa frase. Na escola tem uma caixa de livros ambulante. Na escola tem uma caixa de livros ambulante. Conseguiu fazer direitinho a frase? Olha lá, eu vou deixar mais um tempinho na tela agora a frase completa para você conferir se está bem certinho no seu caderno, certo? Um tempinho então para você conferir o seu registro. Conferiram o registro de vocês no caderno? Então agora nós vamos fazer um sorteio diferente. Nós vamos fazer um sorteio no chapéu. Então a professora tem aqui um chapéu, dentro desse chapéu tem algumas letras. Eu vou sorteando as letras e você vai registrando aí na sua casa essas letras naqueles pedacinhos de papel que eu pedi lá no começo da aula, combinado? Eu vou sorteando, vou colando aqui no quadro e depois eu vou dar um tempo para vocês tentarem organizar, ver que palavra que nós podemos formar com essas letras. Combinado? Vamos começar então? Eu vou sortear a primeira letra. A primeira letra que eu sorteei é a letra A. Então, registra aí no seu quadradinho a letra A. Registrou? Vamos para a próxima, então. Letra R. Então, registra uma letra R aí num dos seus quadradinhos. Mais uma letra. Letra H. Faça lá o registro da letra H. Mais uma. Letra I. Continuando. Letra S. Vamos lá, vamos continuar aqui o nosso sorteio. Letra O. Dando sequência. Olha só, mais uma letra S. Vocês já fizeram uma, então essa palavra tem duas letras S. Qual é a próxima? Letra P. Vamos lá, estamos quase terminando, temos só duas letras aqui. Letra N. E a última, letra A. Nós também já temos uma letra A, então essa palavra tem mais uma letra A. Conseguiu fazer todos os registros das letras? Vejam lá na tela. Eu coloquei todas as letras aí novamente para vocês. Vou dar um tempinho para você tentar organizar essas letras e formar uma palavra. É uma palavra do texto da história que nós estamos lendo. Tempo para vocês.
Conseguiram organizar a palavra? Olho lá na tela. A palavra é passarinho. Isso mesmo, passarinho. Olhem aqui, a professora já organizou aqui no quadro a palavra passarinho também. Agora, nós vamos pensar um pouquinho sobre a palavra passarinho. Quantos quadradinhos vocês precisaram mesmo para escrever as letras que a gente tirou no sorteio no chapéu? 10 quadradinhos. Então, a palavra passarinho tem 10 letras. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com que letra começa a palavra passarinho? Com a letra P, a mesma letra da praça, do parquinho, que nós trabalhamos na aula anterior, estão lembrados? E com que letra termina? Termina com a letra O. É passarinho, termina com O. Quantas sílabas vamos pensar? Então, quando eu falo passarinho, eu falo passarinho. Então, quantas sílabas deu? Vamos de novo? Passarinho. 4 sílabas, isso mesmo. Agora eu quero que vocês percebam o som final da palavra passarinho. Então eu falo passarinho. Olha o som final. Inho. Agora nós vamos pensar sobre rimas. Vocês lembram o que são rimas, não é mesmo? Rimas são palavras que terminam com o mesmo som. Nem sempre elas vão estar escritas com as mesmas letras, mas o som tem que ser o mesmo. Então, para rimar com passarinho, tem que terminar em inho. Então, quando eu falo amiguinho, eu estou fazendo uma rima para a palavra passarinho. Vamos continuar rimando? Como vamos fazer isso? Eu trouxe agora para vocês um caça-palavras. Olhem aí na tela. Caça-palavras que eu tenho 2 imagens, que eu não vou falar agora quais são elas. Então, você vai olhar essas 2 imagens e vai procurar o nome delas lá no caça-palavras. E vai registrar as 2 palavras no seu caderno, fazendo a rima com a palavra passarinho. Combinado? Encontrou as 2 palavras no caça-palavras? Vamos conferir então? Atenção, a primeira imagem era a imagem de um ninho. Isso mesmo, ninho rima com passarinho. E qual era a outra imagem? Golfinho. Golfinho e ninho rimam com passarinho. Então, você registrou essas 2 palavras no caderno. Depois você pode colar as letras de passarinho aí embaixo das palavras que você registrou do caça-palavras, combinado? Porque agora nós vamos
para o nosso alfabeto de hoje, certo? Então, na aula de hoje, nós vimos que os moradores passaram a usar chapéus para resolver o seu problema com o cocô de passarinho. A palavra chapéu começa com a letra C. Isso mesmo. O som da palavra chapéu é o som do X, porque chapéu nós escrevemos com CH. Então, começa com C, apesar do som. Então, nós vamos substituir a palavra caderno, que já temos aqui no alfabeto, pela palavra chapéu. Vamos lá? Então, começando aqui o nosso alfabeto. A, B, C. Então, eu tiro o caderno e vou colocar a palavra chapéu. Então, vejam os diferentes tipos de letra que nós utilizamos para escrever a palavra chapéu. E a próxima palavra que nós vamos colocar é a palavra passarinhos, que está lá no texto que nós escrevemos com as nossas letras móveis. Então, passarinhos começa com a letra P. Então, eu estou no C do chapéu. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Encontrei o P de passarinhos. Não temos nenhuma palavra aqui ainda, então vou apenas colocar a palavra passarinhos no nosso alfabeto. Vamos terminar a leitura do alfabeto, então? P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Concluímos então a leitura do nosso alfabeto de hoje. E então, estão curiosos para saber o que fizeram os passarinhos? Então, na próxima aula, a gente vai ler mais uma parte dessa história e saber o que eles fizeram quando o vendedor ambulante se distraiu. Continuem se cuidando, fiquem bem e nós nos vemos na próxima aula.